Salve nação, saudações rubro-negras, Mengão 5, Portuguesa 0, foi um baile no segundo tempo, hein? Com direito a golaços, golaço de pênalti de Arrascaeta, com um belo gol também do Matheus Gonçalves com assistência dele, do Arrascaeta, gol de Luiz Araújo, gol de Juninho. Foi um baile o segundo tempo do Mengão, 5-0 em cima da Portuguesa. E vamos ver aqui agora o que a imprensa vai falar do Mengão. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada, galera. Vamos bater aqui 110 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá pro vídeo aqui? Simbora! Pelo Campeonato Carioca, foi o Flamengo com o seu time reserva, que ontem goleou a Portuguesa por 5-0, mas muito no segundo tempo, né, Bolí? O primeiro tempo foi mais amarrado, essa goleada construída na segunda etapa, mas é o famoso reservas de luxo, né? Porque tem jogadores que ao longo da temporada podem ser titulares, como é o caso do Arrascaeta. É isso, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha. O Juninho, teoricamente? Eu acho que a gente tem aí uma briga aberta. Na linha de frente você tem uma briga aberta. Com a ausência do Pedro, né, que é um titular absoluto quando voltar, será um titular absoluto, mas você tem uma briga aberta e de alto nível, né, com o Michael, com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo e com o Cebolinha. Vamos lembrar que o Luiz Araújo e Cebolinha não jogaram praticamente o segundo semestre, né, do ano passado. Então são jogadores que estão precisando dessa rodagem, dessa minutagem, estão se recuperando. O Luiz Araújo até chegou a jogar ainda no final da temporada passada. Cebolinha voltou nesse campeonato estadual, com poucas partidas, mas são jogadores que estavam como titulares. Quando se machucaram, eram os titulares do Flamengo. Os titulares eram Luiz Araújo e Cebolinha, junto com o Pedro. Esse era o trio titular do Flamengo. Aí aconteceram as lesões em larga escala e o trio inteiro se lesionou. E aí vem a importância do elenco. Os jogadores que chegaram e souberam ocupar esse espaço. E aí, inclusive, sob o comando do Felipe Luiz, que explorou muito bem, né, as qualidades desses jogadores. Mas ontem, como você falou, foi um primeiro tempo fraco do Flamengo até. O Flamengo teve muita dificuldade para construir jogadas de ataque. Se viu ali amarrado por um esquema defensivo da Portuguesa. A Portuguesa, no contra-ataque, levou mais perigo. Até o momento do gol, a Portuguesa tinha mais chances perigosas que o Flamengo. Até o momento do gol. O gol saiu ali por volta dos 35, 36 minutos do primeiro tempo. O gol do Juninho, o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. E depois do gol, aí, no segundo tempo, foi um atropelamento, né? A Portuguesa ainda teve essa primeira chance do segundo tempo, uma chegada de área com desvio do Cleiton. Jogou bem o Cleiton por baixo. Pelo alto, o Flamengo sofreu com o Danilo e com o Cleiton. O Danilo, gente, é um jogador... Isso é uma característica que a gente vê ao longo da carreira. O Danilo não tem facilidade, ele não tem muita facilidade com bola pelo alto. Na condição de zagueiro, ele não tem essa facilidade. Qual é a grande qualidade do Danilo? É a saída de jogo, é a marcação por baixo, é o preenchimento de espaço, é a leitura tática que o Danilo faz com muita inteligência dessa primeira linha defensiva. E na Juventus, ele teve ótimos momentos, encerrou jogando como um zagueiro pela esquerda. Tá? Então ele pode formar uma dupla sendo zagueiro pela esquerda e Léo Ortiz. Eu acho que é aí que está a briga do Danilo. Mas ontem mostrou essa dificuldade pelo alto, mas no segundo tempo aí virou parquinho, né? Aí no segundo tempo o Flamengo depois fez o segundo gol, dominou amplamente o jogo e aí começou a construir uma jogada atrás de outra. E o aí popular brincou, né? E aí quando vira parquinho, que é criança tem que estar no parquinho, né? Aí o Felipe Luiz botou a molecada. Sabia que havia um trocadilho aí. E havia. Chegou, né? E a mulher... né? A molecada, ó, o Matheus Gonçalves, que é um estagiário sênior, ele veste com muita tranquilidade a camisa do Flamengo. Trainee já teve o principal, né? trainee. E quem está pedindo passagem para ser uma boa opção de elenco, porque essa molecada é a terceira opção. Sim. O elenco do Flamengo é tão forte que essa molecada, isso é importante para o crescimento da molecada. Você não sufocar logo com uma pressão. O Wallacian, o moleque que entra, tá brigando pela artilharia do campeonato. Verdade. Ele entra, faz gol, marca presença, tem presença de área, bom deslocamento, busca o espaço vazio com inteligência. Olha, o moleque que o Felipe Luiz deve estar sorrindo de orelha a orelha porque ele conhece muito bem. Então, são essas alternativas, né, que ele tem no elenco. Eu acho que, dentre as muitas boas novidades
dessa ótima história que o Felipe Luiz está começando a construir no Flamengo, está nesse conhecimento que ele tinha da base, né? Ele era o treinador da base, ele foi campeão mundial interclubes pela base do Flamengo. Então, ele está sabendo utilizar muito bem o Campeonato Carioca para potencializar esses jogadores. Ontem, por exemplo, você teve o Cleiton e o Daniel Salles jogando com o Ayrton Lucas e com o Danilo. Tudo bem que o Danilo estava estreando, mas o Danilo é um cara experiente que estava na Juventus, que é um jogador de seleção brasileira. Então, você ter esse diálogo nesses jogos que demandam muito pouco, afinal de contas, você está enfrentando times muito inferiores, é muito interessante nessa construção de potencialização desses jogadores para virarem possibilidades para o resto do ano. Afinal de contas, o calendário do Flamengo o Flamengo é um dos 4 times que pode chegar a fazer até 80 jogos esse ano. Então, é muito interessante, justamente em um jogo em que o Flamengo entrou em campo e no primeiro momento ele não pareceu aquele Flamengo do amasso, da intensidade que a gente viu no jogo contra o Botafogo. Mas, mesmo assim, isso não foi uma grande questão, apesar da Portuguesa ali no começo do jogo ter tido mais possibilidade, né? A Portuguesa, logo por 10 minutos, já tinha chegado na área do Flamengo em 3 oportunidades, e justamente no momento em que o jogo estava começando a ficar um pouco equilibrado, Luiz Araújo, que para mim foi o melhor jogador em campo, talvez, acha aquele cruzamento por Arrascaeta do outro lado, né? No lado em que ele não costuma estar tanto, o que só mostra também essa versatilidade desses pontas que o Flamengo tem. E aí, no segundo tempo, como vocês falaram, virou para laterais muito agressivos, né? Também. Independentemente da composição, o Daniel Salles, ele é um lateral garoto, mas que tem essa característica de se lançar mesmo para o ataque muito agressivo, como é o Wesley. Desde o final do ano passado, com o comando do Felipe Luiz, que o lado direito do Flamengo é o principal lado. Né? Tanto é que ele foi opção para o Danilo, de fato, jogar como zagueiro. Isso, né? Não foi pensado o Danilo ali, porque muda a característica. O Felipe Luiz está olhando para o Danilo como zagueiro. Lógico que ele pode quebrar um galho como lateral. Na seleção ele nem quebra galho, ele é só escalado como lateral. O que eu acho até um erro na seleção. Mas ele pode também jogar como volante, dar essa versatilidade, repito, pela inteligência tática que ele tem do jogo. Mas o lado direito do Flamengo é um lado muito forte quando tem o Gerson Wesley. É o lado que comanda as ações de agressividade. O lado esquerdo depende muito da chegada do atacante pela esquerda, sendo o Michael, o Cebolinha, junto com Ayrton Lucas ou Alexandro. E sem o Gerson, de fato, o Flamengo perde um pouco mais dessa verticalidade no meio de campo. Ontem jogou com o Alan, que eu acho que é um ponto positivo, algo a ser destacado. Eu não estou preparado ainda para falar que o Alan foi o melhor do time. Tá? Eu ainda não estou preparado psicologicamente para isso. Mas o Alan, nesse início de ano, deu bons sinais, está dando bons sinais de evolução na parte física. E ontem, em alguns momentos, no segundo tempo, ele organizou o ataque do Flamengo. Ele que vira a bola, inclusive, no gol do Luiz Araújo, porque ele vira para o Ayrton Lucas, que dá de cabeça, o goleiro dá rebote, o Luiz Araújo vem e faz o gol. Então, é um jogador que começa, pelo menos, são os primeiros passos de um Alan mais participativo, mas é um jogador que não dá intensidade. Sim. O Alan cadencia, o Arrascaeta, quando tem alguém cadenciando atrás, vai cadenciar também. Então, por isso foi esse Flamengo mais moroso no primeiro tempo. No segundo tempo, encontrou espaço, depois que abriu a porteira, fica tudo mais tranquilo. Mas é mais uma opção que o Felipe Luiz ganha com um ressurgimento do Alan, a gente pode falar assim. Agora, e o Juninho? Porque esse é uma contratação do Flamengo para a temporada para a posição que o Boto tratava como a mais importante. Foco do Flamengo na janela agora de final de ano, início de temporada, era esse centroavante, era esse jogador que foi o Juninho, escolhido pela comissão técnica, pela diretoria rubro-negra. Está tendo minutos com esse time, né? No momento com esse time reserva, e o Felipe Luiz, na equipe titular, encontrou ali a sua solução sem o camisa 9. O que já dá para ver do Juninho, ainda que nesse time reserva? O Juninho tem uma característica que eu acho que motivou muito o Felipe Luiz a contratá-lo, a pedir pela contratação desse jogador. É o combate sem a bola na saída do adversário. E o Felipe prega isso, né? O estilo de jogo do Flamengo se baseia na marcação alta, pressão, pressiona constante. E o papel do homem de frente é fundamental. O Juninho faz isso muito bem. Ele faz bem o papel de pivô. Agora, é um jogador que não tem o mesmo cabeceio do Pedro, que não tem a mesma finalização do Pedro. Não dá para comparar. Pedro em forma, ele é titular
do Flamengo, da seleção brasileira, na minha opinião, com sobras. Agora, o Juninho é um jogador de muita disposição tática. Eu acho que nisso que ele ganha a confiança do Felipe Luiz. Agora, tecnicamente, vai viver altos e baixos. Agora, não está fugindo, está buscando o jogo. É natural que num time também que não é considerado titular, você não tem ainda aquele encaixe para a bola chegar da melhor maneira no Juninho. Mas ontem, por exemplo, no primeiro tempo, a bola chegou 2 vezes. As 2 de cabeça. Na primeira, o goleiro Douglas fez uma grande defesa. Na segunda, ele botou a bola na rede. É isso. Mas é um jogador que vai ter essa disciplina tática que eu acho que vai brigar com o Bruno Henrique. Sem o Pedro, vai ser uma briga com o Bruno Henrique e até mesmo com o menino, com o Alacian. O Bruno Henrique, ele faz esse falso 9, porque ele também tem boa capacidade de finalização e tem uma questão técnica a mais do Juninho. Então, acho que os pensamentos do Felipe Luiz estão nisso aí. Como é que ele vai estabelecer uma briga pela posição, não vejo o Juninho absoluto na ausência do Pedro, mas é uma característica diferente, importante que o torcedor saiba disso. Ao mesmo tempo, o espaço para a gente interpretar a qualidade dele ainda é muito pequeno, né? Eu acho que o gol de ontem foi muito importante. O primeiro gol dele com a camisa do Flamengo foi muito importante para dar essa confiança, para quem sabe ele virar esse primeiro lugar em opção de fato quando o Pedro voltar de reserva, né? Porque ele tem essa característica, como o Éboli tão bem descreveu, que o Felipe Luiz gosta muito. Ele é assertivo, ele tem características de pivô, ele é um bom centroavante, tem um bom jogo aéreo, mas ao mesmo tempo ele é um cara que recompõe, ele é um cara que faz esse primeiro combate com excelência. Eu acho que a gente ainda vai precisar entender um pouco mais e o Campeonato Carioca vai ser ideal para isso, nessa rotação que o Felipe Luiz está imprimindo no Flamengo. Vamos ouvir o Felipe Luiz, então, aqui no Redação Sport TV, abre aspas para o técnico do Flamengo. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo e aí quem quebra a cabeça sou eu. Pode fechar a porta aí. Obrigado. E aí quem quebra a cabeça sou eu, né? E a gestão quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né? Desses jogadores que são tão importantes para mim. O Danilo estava em condições de jogar, vinha treinando separado, mas até dezembro ele estava jogando titular na Juventus. E é importante que ele volte a ter minutos, que ele volte a se reencontrar e também que ele entenda um pouco do que eu quero, né? Sobre a linha defensiva, como jogar de zagueiro, o que eu peço para os zagueiros, todos os conceitos e que ele vá conhecendo cada vez mais para que possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Não tenho dúvida que eleva muito o nível, um jogador de altíssimo nível, né? E o Luiz Araújo também, o tipo de jogador que cada vez que você precisa dele ele está disponível, eleva o nível também do time cada vez que entra e desses jogadores que chega um momento que o treinador tem que tomar uma decisão, né? Porque cada vez que joga assistência, gol, é decisivo, eleva o nível do time, então com certeza eu fico feliz de ter essas opções, essa dor de cabeça. Quem também entra em campo hoje, também tem transmissão do Campeonato Carioca aqui no Sport TV. Tem mais um corte, galera. Vamos lá. Boas análises. Faz o catado mesmo. Sabe quando você... Improvisado, por exemplo, o Danilo está improvisado. Você já fez... Não, o Danilo, a posição dele agora é zagueiro. Não, então... Ele não está improvisado mais. Não. O que eu estou querendo dizer é, a gente viu o Danilo a vida inteira de lateral. Deu certo por um improviso, se firmou, inclusive na Juventus. Não, ele não deu certo por improviso. Juventus, ele deu certo, não foi por improviso. Ele deu certo por movimentação própria dele. No futuro, quero jogar nessa posição. Ele foi migrando para a posição. Como muitos jogadores fazem, no Flamengo tem o maior exemplo de todos, talvez, ou um dos grandes exemplos, que é o Júnior. Lateral esquerdo e meia, né? Meia. O Marcelo também fez isso no Flamengo. Sim, mas o Júnior Felipe Melo recuou. Jogou uma boa parte da carreira dele como meia. Mas o que eu quero falar é o time é improvisado. O Luiz já fez muito isso. Ô Luiz, a gente vai jogar na várzea. Vai jogar na várzea, sério? Vai jogar na várzea, você marca. Aí você percebe que não vão chegar 11, ou que não vão chegar 15. Você começa a ir no bairro, circulando na casa de todo mundo. Vai no bar do campo e pega o dono do bar, fala, joga no gol. Aí chega lá, tem 10, fala, não, o dono do bar é meu amigo, ele joga bem. Senão não sai. Né? Então, senão não tem jogo.
Tem time que faz isso. Tem time que o cara pega lá no elenco Mas aí dele, é um catálogo. ele tem 30 e poucos, ele tem 35 jogadores, e ele olha assim e fala assim, eu não quero usar esse. Que time que dá para formar? Não é esse caso. Tá, deixa eu te perguntar, quando o Flamengo tiver lá sua zaga, seu Léo Ortiz, todo mundo... Danilo é banco. Danilo é banco ou Danilo é lateral? Danilo é banco. Danilo é Wesley é lateral. E o próprio Boto falou, e eu tento acreditar no Boto, que o Boto não é lenda. E no segundo semestre, o Wesley vai ser o quê? O Wesley vai ser de algum time da Europa. Vai ser Premier League. Ah, tá. Aliás, falando em Wesley vai ser o quê? O Daniel Salles, e eu acho isso muito engraçado, porque a gente também tá falando de um jovem quando fala do Wesley, né? Te mandei uma pinha de calor aí, Mari. Eu vi, muito bom. Mas o Daniel Salles, ele já é chamado de novo Wesley. Ei, e ele... Novo Wesley, É sério. Calma. E ele hoje vale 300 milhões de reais. Não é que ele vale, ele tem uma multa rescisória de 300 milhões de reais. Isso. É a Se multa. chegar uma proposta de 30 milhões agora, vende por 10% da multa. Eu não sei, Não, não não sei se vende. por 30 milhões de reais. 30 milhões. Ah, reais não. Não, acho que não. Diria que não. Mas de qualquer maneira, só pra destacar, porque a Não, gente porque sempre... é o Flamengo, tem clube que É, vende. na hora. Passava o Pires, olha. Mas o que eu tô querendo... Passava o Pires, estamos falando de 30 milhões de reais. Só tô falando isso porque diariamente a gente critica a formação de laterais brasileiros. E nesse caso aqui, o Flamengo tá muito bem servido, né? Varela, Afetado Wesley. pela criação dos pontas, né? Sim. A gente já falou muito sobre isso aqui. Pela reintrodução dos pontos. Né? Reintrodução, retorno. desculpa, é verdade, retorno. O retorno. Ô, Luiz Teixeira, Oi. um beijo para você. Valeu, Você Luiz. viu? E aí, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, galera. Agora eu vou trazer aqui para vocês as principais informações de momento. Flamengo acerta a contratação de ucraniano para comandar o setor de scouting. Andriy Fedchenkov. Nossa, que nome difícil. Indicação de Boto, hein? Ele então vai comandar aí o scout do Mengão, galera. Seja bem-vindo, Andrew. Cara, análise de Flamengo de Felipe Luiz se destaca pelo DNA ofensivo. Flamengo vai dar muitas alegrias ao torcedor em 2025. Já está dando, né, galera? Não é que vai dar, já está dando, né? O Flamengo tem outra cara com o Felipe Luiz, né? O Danilo estreia como titular e ele falou, né? Depois do jogo, o orgulho enorme, cara. Cria da base, o Wallace Ian também se destaca e chega à vice-artilharia do Flamengo no Carioca. Flamengo que lidera o Campeonato Carioca, só que hoje ainda tem jogo, galera. Hoje tem mais jogos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar aqui, ó. Campeonato Carioca. Vamos ver a classificação e vamos ver aqui também os jogos que terão hoje. Tabela atualizada, Flamengo 13 pontos. Volta Redonda, 13 pontos. Vasco, 13 pontos. Vasco tem um jogo a mais, tá? Nova Iguaçu, 12 pontos. Maricá, 11 pontos. Fluminense, 10 pontos. Botafogo, 9 pontos. Sampaio Correia, oitavo colocado com 9 também. Madureira, 9. Boa Vista, 9. Portuguesa, 6. E Bangu, 3 pontos. O Lanterna. Hoje tem Madureira e Sampaio Correia, às 16 horas. Tem Volta Redonda e Maricá, jogo às 20 horas. Tem Nova Iguaçu e Botafogo às 21h45. 3 jogos nesta noite, galera. Tarde e noite, né? Bem, é isso. Muito obrigado a todos vocês que gostam aqui dos nossos cortes, do nosso canal. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Flamengo liderando a Taça Guanabara com um jogo a menos, hein? Flamengo que tem um saldo de gols de 12 gols positivos, né? Foram 17 gols prós e 5 contras, né? O Flamengo tá muito bem aí. Ainda não tomou gol depois que Felipe Luiz assumiu. Maravilha! Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!